Olá mais uma vez. Então, pense comigo. Por que discipulado? Dado as compreensões que a gente teve no último módulo a respeito de quem é a pessoa de Jesus e qual a missão de Jesus dentro do discipulado, pense comigo o seguinte: o discipulado, ou melhor, o cristianismo sem o discipulado é a mesma coisa que o sal sem ter sabor. Nós precisamos dar sabor ao mundo, ou seja, se a forma de nós nos relacionarmos com Deus passa intimamente pelo discipulado, a gente precisa entender agora que a forma de nós sermos discipulados também vai trazer consequências ou transformações para o mundo onde a gente vive. Pessoal, o mundo ocidental vive muito pouco essa experiência de discipulado. Nós não conhecemos a intimidade do discipulado da melhor forma. Talvez o mundo oriental tenha muito mais experiências com o discipulado do que nós. Acontece que grande parte do cristianismo está posicionada no Ocidente e não no Oriente. Ou seja, se nós não valorizamos como mundo ocidental a vida de um discipulado pleno, isso já está refletindo na nossa forma de se relacionar uns com os outros e também nas nossas prioridades. Isso já reflete na forma como nós priorizamos algo ou alguém ao invés do relacionamento com Cristo. Entenda uma coisa: ser cristão hoje é complicado. O próprio termo já diz muita coisa. O ideal seria que o termo caracterizasse pessoas que realmente refletem a Cristo. Mas hoje a gente pode usar a palavra cristão para definir pessoas que simplesmente vão à igreja, pessoas que creem, mesmo que não frequentem a igreja, que conhecem Cristo e se dizem conhecedores de Cristo, mas não possuem um relacionamento com Ele. Da mesma forma, a gente acaba fazendo o contrário, usando o termo não cristão para falar de pessoas que não estão na mesma realidade que a gente. Quando, na verdade, a gente não precisaria usar esse termo simplesmente para identificar uma religião ou outra. A gente precisaria usar esse termo para identificar uma pessoa, para identificar alguém. E essa característica da identificação do discipulado que precisa ser melhor demonstrada. Igrejas que nasceram na Europa, na América do Norte, que saíram desses lugares para povoar, inclusive, para evangelizar, inclusive, a América Latina, acabam tendo essa característica de ser muito mais uma identificação religiosa do nome cristão do que simplesmente um relacionamento profundo de alguém que ama, de alguém que deseja conhecer e ser transformado cada vez mais pela pessoa de Deus. A primeira vez que nós somos chamados de cristãos foi lá no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Diz assim, olha: quando o encontrou, ele levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Gente, entenda uma coisa: os observadores não cristãos estavam percebendo, identificando que aqueles que seguiam Jesus viviam na sua vida uma orientação que era baseada na pessoa de Jesus. Então, eles começavam a perceber e a identificar essas pessoas justamente porque elas estavam próximas de Jesus, elas tinham um comportamento parecido com o comportamento de Jesus e por isso elas eram chamadas cristãos, ou seja, pequenos cristos. Pequenas pessoas ou pessoas menores que revelam, que manifestam a pessoa a grande pessoa do Cristo. Né? Aparentemente, os próprios cristãos não se identificavam dessa forma. Eles se identificavam, se você olhar lá Atos capítulo 6, eles vão se chamar de os seguidores de Jesus. Eles vão se chamar os seguidores do caminho, também falam em Atos capítulo 9. Agora, seguidores de quem? Seguidores de quem? Quando você fala ali, seguidor do caminho, qual caminho? Estou indo para onde? A palavra grega para discípulo significa aprendiz, aluno, significa
adepto. Adepto a quê? Adepto a copiar, a revelar, a fazer a mesma coisa que alguém fez ou que foi manifesto por alguém. Se você observar, o termo cristão ele é utilizado apenas 3 vezes no Antigo Testamento, contra mais de 260 utilizações do Novo Testamento a respeito da palavra discípulo. Olha isso, no Novo Testamento, 3 vezes se usa a palavra cristão e mais de 260 vezes se usa a palavra discípulo. Isso tem que revelar alguma coisa pra gente. Isso tem que contar algum tipo de transformação que Deus quer que eu e você revivemos. Sendo assim, ser discípulo envolve muito mais atitudes práticas, atitudes de vida, reflexos a respeito da identidade de alguém, do que simplesmente ir à igreja. Ser cristão, então, é alguém que vai à igreja. Agora, ser discípulo é alguém que revela. Talvez seja isso. Talvez seja esse o segredo que a gente precisa entender. Qual a necessidade de eu ser chamado cristão? É tão necessário assim? Não. É necessário que o Deus que vê todas as coisas nos veja como discípulos. E aí se me chamam de cristão, se me chama de crente, se me chama de evangélico, se me chama de fanático, não tem problema. Porque o Pai me vê como um filho discípulo, que copia suas ideias, que copia o seu modo de viver. Então, ser cristão significa muito mais do que seguir os ensinamentos de algum guru, de algum guia, de alguém que tem um conhecimento, mas que talvez foi importante para um determinado tempo. Mas ser cristão, então, significa que agora o morto, ou seja, o velho modo de viver está morto e enterrado, e agora eu assumo um novo modelo de vida baseado no discipulado. Então, o discipulado é essencialmente uma relação, uma troca tão transformadora com alguém que é influente, que é tão influente hoje como era lá nos dias que esteve aqui na Terra. Então, o discipulado é essa troca, o discipulado é essa relação que vai fazer com que eu e você estejamos cada vez mais próximos de Deus e mais compreendendo quem Ele é, o que Ele faz, aonde Ele está, como Ele se manifesta, por que Ele age de determinadas maneiras. Lembra lá nos módulos anteriores que eu falei para vocês que a transformação da nossa adoração vai gerar em nós uma consequência que vai ser vista ou que vai ser revelada a outros, trazendo uma maturidade nova? Da mesma forma, isso vai refletir no nosso discipulado, isso vai refletir na nossa identidade. Se eu assumir o posicionamento de filho, agora eu também vou refletir a pessoa do filho. Então, discipulado implica em nutrição, em crescimento, em maturidade. Discipulado implica em intimidade. Não existe um nível de discipulado maduro que não me leve a um nível também de intimidade, que não me leve a um nível também de transformação da minha mente, mas principalmente transformação da minha direção de vida. Os meus aspectos comuns a respeito da vida, aspectos de pensamento, aspectos das nossas próprias emoções, todos eles passam a refletir a presença da pessoa de Jesus. Agora deixa eu te contar uma coisa. Infelizmente, a maior parte de nós associa o estarmos ligados à pessoa de Jesus ou sermos discipulados por Ele apenas a estarmos ligados a uma igreja. Isso é reflexo de religiosidade, gente. A igreja por si só não nos leva a lugar nenhum. Um relacionamento saudável é que vai nos levar. Portanto, nós estamos errados quando nós tentamos trazer as pessoas para irem à igreja, para se ligarem à igreja antes de se ligarem à pessoa de Cristo. Na verdade, os nossos convites deveriam ser: você quer ir comigo a Cristo? E, consequentemente, você vai comigo a alguma igreja, para então conhecer essa pessoa de Cristo e conviver com aqueles que já conhecem e já convivem com Ele. Seguir os seguidores é quase sempre uma decisão decepcionante. E é por isso que muitos de nós se frustram com pastores, com líderes, com religiosos, com influencers nesse sentido. Justamente porque queremos ouvir muito mais desses seguidores do que receber do próprio Pai. Uma relação íntima significa que você tem não só o direito, mas também o dever de buscar a Deus na sua própria relação com Ele.
Um discipulado íntimo quer dizer a respeito de uma relação que se comprometa entre você e ele. Só o Senhor conhece o profundo dos nossos corações. Se só o Senhor conhece o profundo do seu coração, significa que por mais que eu tente alcançar as profundidades do seu coração, eu não tenho a sonda de Deus para conhecer as suas necessidades, para revelar as suas necessidades. Então, consequentemente, eu não tenho o que é necessário para curar o seu coração. Por isso, a gente precisa tirar os nossos olhos, tirar o nosso foco dos seguidores de Cristo e colocar o nosso foco na pessoa de Cristo, em quem Ele é. Colocar o nosso foco para sermos discipulados por Ele, num relacionamento íntimo. E é claro, esse relacionamento íntimo vai exigir de você foco, vai exigir de você compromisso, vai exigir de você intimidade, vai exigir de você pegar a Bíblia e ler, estudar, entender, compreender, se permitir ser transformado. Não existe essa relação, ela não vai acontecer simplesmente aos domingos, quando através de um sermão muito bem elaborado, Deus vai se manifestar e vai falar e vai alcançar seu coração de alguma forma. Essa relação ela vai ser desenvolvida no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas escolhas, nas suas falas, nas suas práticas, nas suas decisões e principalmente no tanto de vezes que você convida Deus para tomar decisões por você, para decidir processos por você e para participar, principalmente ativamente, das decisões que você tem. Sendo assim, o relacionamento com Jesus não é o nosso meio para a espiritualidade, mas sim a própria espiritualidade. O relacionamento com Jesus é a própria manifestação da espiritualidade, causando saúde espiritual, emocional, mental, psicológica na minha e na sua vida. O relacionamento com Jesus é que pode nos transformar. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós entramos na mesma relação que Jesus tem com o Pai. Através de quem? Através da pessoa do Espírito. E é o Espírito que vai revelar agora a pessoa de Jesus por nós. Entenda uma coisa, Jesus é o nosso intercessor lá no céu ao Pai. Jesus está rogando ao Pai para que os nossos pecados sejam perdoados. Ele tem essa autoridade, ele que levou os nossos pecados na cruz. Então ele tem a autoridade para rogar ao Pai que os nossos pecados sejam perdoados. Agora, o Espírito Santo, ele é o intercessor do Pai junto a nós. Entenda isso, o Espírito Santo está aqui na Terra trazendo as motivações, trazendo as indagações, trazendo os desejos do Pai para a Terra para convencer os nossos corações, ou seja, Ele está intercedendo pelo Pai em nós e Jesus está intercedendo a nós para o Pai. Então, esse relacionamento, tanto com a pessoa do Espírito quanto com a pessoa de Jesus, ele vai ser intimamente ligado. Porque sem os dois nós não conhecemos a vontade do Pai e nem nos tornamos dignos de estar perante o Pai. Amém? Vejo você na próxima aula.